Como o avaliador percebe e penaliza erros estruturais de vocabulário em provas de proficiência? Excelente pergunta, e isso indica que você está estudando no caminho certo. Quando a gente se prepara para a prova ICAL, a gente tem que pensar em jogar o jogo, em falar de acordo com a métrica que o examinador vai te avaliar. Então, bem bacana a tua pergunta. Sobre vocabulário, um dos erros mais comuns para quando alguém está se preparando para a prova é achar que vocabulário tem a ver com dominar termos técnicos, ou saber um monte de expressão em inglês, ou muita coisa operacional. Isso não é o que tem a ver com vocabulário. Lógico, se você tiver esse vocabulário vai te ajudar. Mas o que é que te penaliza? Presta atenção na palavrinha que vai aparecer aqui na tela. Word choice. O que é isso? A escolha de palavra. A escolha correta de palavra para a ocasião. Por exemplo, em vez de dizer que eu tenho um carro bonito, eu falo assim, eu tenho um carro bonitamente. Bonitamente é um advérbio. Existe? Existe, é de maneira bonita. Mas ele não se encaixa aqui, eu preciso de um adjetivo. Da mesma forma, eu falo assim, ó, eu tenho um motor falhar. Né? Muita gente usa na frase, na prova, fala, I have an engine fail, por exemplo. Eu não falo eu tenho um motor falhar. Eu falo, eu tenho uma falha de motor. Qual seria o certo? I have an engine failure. O fail é o verbo, o failure é o substantivo. Se eu boto, por exemplo, um verbo no lugar do substantivo, uma palavra que existe, mas ela não serve para aquela ocasião, é um erro de word choice. Isso penaliza o vocabulário. Isso acontece muito mais do que você imagina na prova. Muita gente fala assim, ó, the mainly problem is about the weather, em vez de the main problem. Ele usou, por exemplo, o principalmente problema é sobre a meteorologia e não o principal problema. Ele usou uma palavra que não pertence àquela categoria. Mais ou menos assim, o seu carro deu um problema e aí você vai trocar o pneu do carro e coloca, por exemplo, no lugar do pneu do carro, um pneu de bicicleta. Pneu de bicicleta existe, certo? Existe, mas não serve para aquela ocasião. Um pneu do carro cabe o pneu do carro. Se eu botar um pneu de bicicleta no pneu do carro, achando que, botei um pneu e tá tudo certo, eu vou ser penalizado no vocabulário do carro, por assim dizer. Faz sentido para você? Evite, então, os word choice, a escolha de palavra. Outra penalização de vocabulário também, isso pode ser pronúncia ou vocabulário, mas dependendo do erro, vai ser vocabulário. Por exemplo, fly level. Fly level. Eu sei que a pessoa quer dizer flight level, mas ela usou uma palavra, ela mirou em uma e acertou na outra. Ela quis mirar em flight e acertou em fly. E o fly level é o nível da mosca. Até existe o substantivo fly. Ele usou o substantivo no lugar do outro, mas não é a word choice correta. Ele quis pronunciar uma palavra e criou outra. Para aquela ocasião isso não serve. Isso é o que gera erro de vocabulário na prova. Por isso que é muito importante como você está fazendo. Você está estudando da forma correta, como manda o figurino. Porque a prova ICAL, além de ser uma prova de inglês, ela é uma prova do inglês de uma métrica específica que os examinadores utilizam para aplicar a tua prova. Se você joga com a regra do jogo debaixo do braço, é muito mais fácil você conseguir entender os requisitos para passar na prova e com o inglês simples, bem básico, você consegue passar na prova, evitando os erros globais, evitando as penalizações que os examinadores estão treinados para pegar, por assim dizer. Entenda que o examinador ele tem como obrigação pegar as evidências de fala sua e colocar no caderninho dele. Ele vai pegar, se ele não tá ali para te ferrar, eu sou o examinador do mal. Não, ele vai pegar as evidências de fala sua positivas e também as negativas. Quando ele consegue juntar um número específico de frases negativas, ele consegue embasar no relatório dele para ANAC ou ICAL 3, por exemplo. Lógico, aqui estamos falando de vocabulário. Tem toda uma outra métrica assim, para a gente conversar sobre estrutura, por exemplo, sobre fluência, sobre interação, sobre compreensão, sobre pronúncia. Mas sobre vocabulário, o mais importante é isso, evitar os word choices não apropriados. Uma dica que pode te ajudar bastante sobre a escolha de palavra é você falar de um outro jeito. Vamos supor que você ouviu no áudio, num dos áudios da prova, o piloto falar I have an engine flame out. Você até entende que o flame out é que o motor apagou, mas de repente você não sabe utilizar isso na sua forma de falar. Eu posso trocar o engine flame out por aquilo que ele significa. O nome disso é paráfrase e é uma das habilidades de quem é ICAL 4 e ICAL 5. Por exemplo, eu posso falar, ao invés de falar The pilot told the controller that he had an engine flame out, porque eu não estou acostumado a usar o engine flame out. O que é um engine flame out? O motor apagou? Se o motor apagou, é uma falha ou inoperante, certo? Então eu posso simplesmente falar The pilot told the controller that he had an inoperative engine. É uma paráfrase. Ou The pilot told the controller that he had an engine failure. Percebe o que eu fiz? Eu não utilizei as palavras que estão lá, porque isso pode ser uma armadilha para mim. Talvez eu até saiba o que ele quis dizer, mas eu nunca treinei aquilo. Então eu não estou familiarizado com aquela forma de falar, então eu vou trocar.
usando o que a ICAO entende como paráfrase, ao invés de penalizar, aí eu acabo ganhando ponto de vocabulário em nível 4 e nível 5. São características de nível 4 e nível 5 a habilidade de parafrasear. Então, resumindo aqui esse vídeo, treine de acordo com o que a métrica ICAO quer que você faça. É assim que a gente ganha o jogo rápido, assim que a gente consegue em poucos meses passar numa prova que muita gente demora 2, 3 anos, você consegue passar em pouco tempo. Jogar de acordo com a regra do jogo. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like pra gente aqui. Isso ajuda a gente a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, ativa a notificação para receber vídeos como esse e siga a gente lá nas nossas redes sociais para continuar trocando uma ideia e botando o ICAO na tua carteira o mais rápido possível. Thank you again for watching and see you around.